queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero compartilhar esse vídeo com vocês, falando sobre um assunto que está repercutindo demais, né? Sobre a volta do profeta Miguel, né? E a gente vai acompanhando algumas coisas e eu vejo que tem coisas que até fogem do controle da racionalidade humana, né? Tem comentários aí, o povo chamando até de pastor, né? Pastor Miguel, um jovem de 15 anos, né? Pelo meu ponto de vista, esse é o Bruno falando, tá? Ele não é pastor, né? Ele pode ser um ministrante da palavra do Senhor, um pregador, né, da palavra do Senhor. Porém, a gente vê que há falta maturidade ainda, né, com a sua pouca idade. Tem atitudes que ele toma, ele faz, que não são atitudes boas, né? Mas eu não estou aqui para julgar, para criticar. Eu só quero compartilhar um versículo que me chamou muita atenção, que vai dizer lá em Lamentações 3:27. Vai nos dizer assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então ele é um jovem, um rapaz, um moço, tem muito que aprender ainda, né? Tem muito que estudar. Eu mesmo, quando eu me converti, eu ouvia muito a expressão, né? Quem quer ficar de pé para falar, tem que ficar sentado primeiro para aprender. E isso a gente vem aprendendo de geração em geração. Creio que alguém que vai ver esse vídeo vai concordar com isso, né? Porque não tem como eu me levantar para falar sem antes eu sentar para aprender. Só tem como eu falar de algo se eu sento para aprender sobre o algo. Ninguém se torna professor sem passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, por uma faculdade. Então a gente tem que estudar. E a gente, como ministro da palavra do Senhor, a gente tem que ter um tempo separado justamente para isso, para meditar na palavra do Senhor, para estudar as escrituras. Eu, aqui onde eu congrego, eu falo muito isso, né, para os irmãos, em qualquer tipo de pregação que algum pregador venha ministrar, alguém venha trazer uma palavra, que os irmãos não deixem se levar pelo emocionalismo, né, que está tendo muitos problemas no meio das igrejas, justamente por isso. O emocionalismo está tomando conta das igrejas. A pessoa começa a ministrar e aí tem aquele joguinho de cintura, aquelas lábias, né, aqueles palavreados doces, e aí vai emocionando as pessoas, vai causando emoção dentro das pessoas, e aí a pessoa já começa a chorar, e aí ele vê a pessoa chorando, e de repente ele vai e fala com a pessoa como se fosse Deus falando com a pessoa. Não, só que ele está aproveitando o momento de emoção da pessoa. E aí quando a pessoa está emocionada, né, a tendência é chorar mais, a tendência é não ouvir direito e entregar o coração para aquilo, né, que está sendo falado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já vi casos, né, de pessoas que estão chorando e de repente alguém vai lá e abraça e a pessoa chora mais ainda, né? Ou pessoas que estão emocionadas e aí você está falando uma palavra de conforto ali, né, para tentar amenizar a situação, até mesmo num momento de tristeza, e aí a pessoa começa a chorar mais e mais. Então a tendência do ser humano é essa. O emocionalismo cada vez mais vai tomando conta. Quanto mais você fala, mais a pessoa chora. Então a gente tem, nas nossas igrejas, nos tempos de hoje, temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que pedir e buscar pelo discernimento do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo venha nos ajudar a discernir as coisas que é da carne, que é do Espírito. Eu particularmente faço isso para saber quando é Deus falando, quando não é Deus falando. E examinar as Escrituras para saber se alguma coisa é bíblica, se alguma coisa não é. Entendeu? Porque a gente tem que ter tudo, tem uma base, mano.
tudo tem um fundamento. Então, nada é inventado por acaso, nada acontece por acaso. Quando é o próprio Deus falando, a gente não precisa se expor, né? Não precisa ficar emocionado. Quando Deus fala, está falado e pronto, acabou. Então eu creio que o profeta Miguel, né? O pastor Mirim que estão chamando por aí, né? Que ele vinha ter essa instrução do pastor dele, né? Eu não sei onde ele congrega, mas creio que ele deve ter um pastor, que o pastor venha auxiliar ele, e quem está perto ali, né? Que seja cristão, venha auxiliá-lo também, né? Para poder... Ele tem um chamado lindo, irmão. Dá para ver que ele, se der lugar para Deus, Deus pode usar tremendamente. Não que Deus não use já, Deus pode estar usando ele. Só que eu, particularmente, eu vejo certos momentos que parece que é emoção, alguma coisa de emocionalismo ali, sabe? Querendo mexer com emoções, porque quem é que não passa por luta? Quem é que não quer ser abençoado? Né? Quem é que não quer receber a vitória? Então são coisas que todo mundo precisa, todo mundo quer. Então assim, enfatiza muito isso. Só que biblicamente falando, a gente primeiro tem que ter a obediência. Então muitas das vezes eu não vejo ele falar sobre essas coisas, obediência, renúncia, matar o desejo da carne, né? Como a palavra do Senhor fala, que aquele que semeia no Espírito colherá. E aquele que semeia na carne colherá. Então, assim, se tem pessoas que estão passando por prova, porque plantaram na carne. Então, se você plantou na carne, é automático. Você não vai colher no Espírito. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Não tem como. Você vai plantar, vai colher aquilo que plantou. É a lei da semeadura. Infelizmente, funciona assim. É automático, né? Mas eu creio que, né, ele com uma boa instrução, com alguém ali auxiliando, ensinando, né? Como Paulo ensinava a Timóteo, né? Timóteo ficava ali aos pés de Paulo ali, com Paulo como seu professor, né? Então, Paulo mesmo era aluno de Gamaliel, outro professor também, super doutrinado nas escrituras, né? Então, assim, todos nós temos que aprender, todos nós temos que sentar, todos nós temos que buscar conhecimento, porque a palavra do Senhor fala que muitos perecem por falta de conhecimento. Então eu creio que através dele buscando, né, orando ao Senhor, tendo pessoas ali, professores ali, que auxiliem ele, ele pode ir muito além de onde ele está. Pode ir muito além de onde ele está. Todos nós temos um chamado, todos nós temos capacidade. Se a gente não aprende, se a gente não tem conhecimento, a gente aprende. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo passa por algum tipo de conhecimento. A gente evolui em algum momento da nossa vida. Então eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas, como eu já falei em outro vídeo, né? E eu creio que vai chegar um tempo que essa ficha vai cair e ele vai aprender muita coisa, né? Como já tem aprendido, porque a palavra do Senhor ele tem, né, decorado, só que só isso não basta. Tem que ter estudo, tem que ter um fundamento, né, para chegar em lugares mais altos, né? Então assim, eu creio que Deus é na vida dele, ele ainda é um jovem, né, tem 15 anos, então tem muito que aprender, tem muito que bater cabeça. Eu mesmo com os meus 15 anos eu batia muita cabeça, quebrei muita cara, né, me decepcionei muito, causei muitas decepções. Então assim, é tudo um aprendizado. Então eu creio que ele está se iniciando aí, né? Não sei quando ele começou a ministrar, quando ele começou a ser evangélico, eu acredito eu que desde berço, né? Pelo que eu ouço falar nas mídias, mas creio que ele vai ter um chamado lindo, tem um chamado lindo, e Deus vai bradar na vida dele, como pode bradar na minha, como pode bradar na vida de qualquer um. Basta a gente, primeiro, ter obediência, segundo, renunciar às coisas deste mundo, né? Porque a palavra do Senhor fala que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então a gente tem que tomar certas decisões e parar de querer agradar o mundo, porque
automaticamente a gente vai estar desagradando a Deus. Primeiro a gente tem que agradar a Deus. Depois o mundo vem as consequências, né? Quem quiser aceitar a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, amém também, né? Naquele grande dia, no dia do juízo final, aí a gente vai ver quem estava certo, quem estava errado, quem era do sim, quem era do não, né? Então, o que não pode fazer é julgar. A gente tem que ajudar em oração, né? Para que Deus levante jovens. Eu vejo muita gente criticando essa juventude de hoje em dia. Eu, particularmente, penso dessa maneira: julgar não vai ajudar. Então a gente tem que julgar menos e ajudar mais. Se vê um jovem como esse jovem Miguel errando, pega ele, senta do ladinho dele, instrua ele, ensina, né? Seja um pai na fé, não seja aquele que atire a primeira pedra, até porque nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porém, não podemos continuar no pecado, porque muitas das vezes a gente vê a palavra do Senhor, o Senhor fala, né, vai, a tua fé te salvou. Em outros momentos ele fala, vai, mas não peques mais, como ele disse para aquela mulher adúltera, né? Vá e não peques mais, porque se pecar de novo, se transforma em iniquidade. E aí é onde a gente começa a se afastar de Deus, quando se transborda na iniquidade, né? Então eu creio naquilo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente pecou, que a gente não peque mais, né? E assim a gente pode fazer coisas que agradam ao Senhor, coisas que exaltam o nome do Senhor, né? Eu particularmente penso isso, que a gente puder renunciar deste mundo, renunciar desta terra, os pratos que o inimigo coloca ali, a gente tem que renunciar, a gente tem que matar a carne, porque só assim, a gente matando a nossa carne, o nosso ego, a gente se diminuindo, Deus cresce, Deus aparece e o nome dele é glorificado, né? Porque a palavra do Senhor fala que é aqueles que se humilham, ele vai exaltar. Não é os que são humilhados, porque muita gente usa esse termo, né? Os humilhados serão exaltados. Não, a palavra do Senhor fala os que se humilham, o Senhor exalta. E aqueles que se exaltam, o Senhor abate. Então que nós vemos cada vez mais nos humilhar na presença do Senhor. Reconhecer o poderio do Senhor. Reconhecer a excelência do Senhor. Que sem Ele não somos nada, né? Eu costumo falar que Ele não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele, porque para Ele são todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Creio que essa palavra vai edificar alguém, esse vídeo vai edificar alguém. Quem ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal, né? Ouça aí os vídeos aí, deixe os seus comentários, seu pedido de oração. A gente, por meia volta e meia aqui, a gente faz uns vídeos de oração também, né? Não sou muito fã de expor oração, né? Mas de vez em quando a gente faz aqui uma oração por alguém, uma família, enfim, a gente tenta se aprimorar mais nesse assunto e falando, né, dos mistérios de Deus, que é o que importa, né? Que o Senhor venha a ser glorificado em todo o tempo, né? Porque tudo nessa terra é passageiro. Bens materiais passam, né? Pessoas na terra passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece fiel. Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir no tempo determinado, através da nossa obediência, né? A gente estando obediente ao Senhor, as demais coisas vão sendo acrescentadas conforme o passar do tempo. Tantos outros profetas na Bíblia, os nossos antepassados, né? Quando eles reconhecem que sem Deus eles não são nada, quando eles se humilham, que nem Davi se humilhou, né? Depois de ter pecado, ele pediu, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? E ali o Senhor reconheceu o quebrantamento do coração de Davi, e ali ele foi chamado, reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Imagina só, homem falho, pecador, né? Mas que o Senhor reconheceu o quebrantamento do coração de Davi. Que eu perca tudo, mas que eu não perca o teu Espírito Santo. Jó também é uma das provas disso, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor.
ainda que nós não tenhamos nada, ainda que nós percamos tudo, mas que nós não venhamos perder a presença, que nós não venhamos perder a chama do Espírito Santo dentro de nós. A gente venha continuar tendo fé e perseverar até o fim, porque tem um galardão esperando por nós, porque tem uma nova terra esperando por nós, e a gente vai morar com o Senhor Jesus. Eu creio e eu profetizo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com este vídeo, com esta palavra, e eu espero que edifique os vossos corações. Que a graça e a paz estejam com todos, em nome de Jesus. Amém.